Acabei de fazer a minha primeira live estudando aqui no YouTube, mas porque eu sou uma pessoa com déficit de atenção, tenho muitas vezes dificuldade até de sentar e ler. E aí eu achei interessante porque eu tava estudando e eu não tava vendo as mensagens, óbvio, né? Eu tava concentrada. E aí uma pessoa me perguntou como eu estudo, como eu estou estudando, né? Então eu vou explicar nesse vídeo porque o áudio ficou muito ruim no vídeo, então me desculpa, eu vou tentar melhorar da próxima vez, mas agora eu não tenho como melhorar esse áudio, até porque eu não tenho equipamento e tô fazendo com que eu possa, inclusive esse aqui, eu preciso comprar um microfone, então tô juntando um dinheirinho. Eu faço EAD de filosofia, como eu vou mostrar aqui nesse videozinho, eu tenho como fazer uma versão em PDF das aulas que ficam disponíveis no EAD. E eu acho ótimo, porque o que acontece? Não necessariamente precisa ficar online, porque às vezes a plataforma dá pau e eu consigo ler as aulas. No final de cada unidade tem um vídeo de resumão do professor. Então o que eu começo a fazer? Eu tento ler todas essas questões do EAD e como eu estudo filosofia, então tem vários filósofos, vários pensamentos. Então eu tento ler primeiro em voz alta o que o professor está falando e cada parte eu tento explicar com as minhas letras. Então, por exemplo, eu estudei ontem os filósofos pluralistas. Essa parte aqui, ó, desse meu resumo, é do professor, é do EAD, sabe? E aí no final dessa unidade tem esse bendito vídeo resumão. Eu vou vendo o vídeo aos poucos, então eu leio a PDF, né, que cada unidade tem 5, 6 aulas, então 5, 6 PDFs. Então eu leio esse PDF, vou no final dessa aula, dou pausa e assisto, na verdade, até o filósofo em si, a unidade que eu estou estudando. Depois eu continuo. Depois que eu já fiz a unidade inteira, eu volto no vídeo para ver se eu perdi alguma coisa e tudo mais. E eu tenho acesso à biblioteca também, né, online. Então tem muitos livros de história de filosofia ali. Então o que eu faço? Alguns eu baixo e eu, né, complemento com alguns livros de filosofia, aquele filósofo que eu tô vendo. Porque o resumo da faculdade, ele é muito direto ao ponto, né? Ele vai te dar uma coisa bem mastigada ali. Mas você vai ter que muitas vezes correr atrás de mais informação, porque vai precisar compor muitas vezes esse seu trabalho, porque no caso de filosofia, a gente vai ter que escrever, por exemplo, algumas redações, escrever alguns argumentos. A gente tem um fórum de debate ali que vale ponto, então você tem que contradizer os argumentos do seu coleguinha. Durante o meu aprendizado, como são palavras difíceis e também são conteúdos difíceis, o que eu faço? Eu vou lendo algumas coisas em voz alta, porque o meu TDAH ele fica mais centrado. O que eu não entendo nada, eu não tenho nenhuma vergonha de abrir o chat GPT e ler para ele às vezes em voz alta, então uso a voz para ele me explicar o que ele estou falando, né, o que eu estou lendo, ou então eu falo assim: Chat GPT, me explique, por favor, de forma descomplicada, o que Demócrito pensava sobre alma, entendeu? Aí ele me explica. E dentro do que ele me explicou, eu volto também aqui e complemento com as minhas palavras o que o GPT ficou. Ah, esqueci uma palavrinha do GPT que ele não consegui captar. Não tem problema nenhum, eu volto no GPT, leio de novo e escrevo com as minhas palavras. Esse resumo são as minhas palavras. Desse resumo saem os flashcards. Por quê? Porque ao longo da semana eu vou revisando também automaticamente. No mesmo dia eu volto, por exemplo, eu fiz agora 40 minutos de estudo. Aí agora eu vou sair com meu cachorro, vou comer uma fruta, vou pra academia. Eu volto e tento realmente lembrar. E até no final da aula, às vezes eu faço isso, eu faço uma revisão em voz alta de novo. O que Demócrito falava sobre a alma? A alma é o seguinte. Tento de novo. Depois, no final do dia, escrever uma redação sem olhar nos resumos do que o Demócrito falava sobre a alma. Ó, aqui tem uma redação, e no final das aulas também, desculpa, eu esqueci, tem exercício que o professor passou. Então eu também, ó, esse daqui, ó, revisão, ó, não sei se vai estar escrito, vai estar revisão 1. O que eu fiz? Eu fiz uma redação de uma unidade. Essa daqui é qual? Da unidade 1. De Heráclito, Anaximandro, começo da filosofia na Grécia. E aí, no finalzinho, ó, o que eu tenho aqui escrito, não sei se vai dar pra ver. Ó, ai, não sei, tá dando... Aqui, ó.
é uma revisão. De novo, eu pego, depois que eu escrevi essa minha revisão, entro no chat GPT e falo o seguinte comando para ele. Chat, você é um professor de filosofia, estou estudando pensamento pré-socrático, Anaximandro, Heráclito e tudo mais, e eu escrevi uma redação. Eu quero que você corrija a redação para mim. Primeiro eu vou ler em voz alta para você. Porque quando eu leio em voz alta para o chat GPT, eu também já estou vendo onde tem os meus erros. Beleza, aí eu leio, aí o chat GPT vai falar, ah, foi legal isso, foi legal aquilo. E aí ele vai apontando mudanças na redação. E de novo, eu escrevo aqui o que eu não entendi de qual mudança que ele sugeriu. Então, por exemplo, hoje, ó, aqui também tem, ó, outra redação. Lembra, a redação tá em lápis, ó, de propósito. Redação também, outra redação. E os resumos estão simplesmente em caneta, dos dois lados. Só para eu saber. E, de novo, ó, corrigido, a redação corrigida aqui. Outra redação corrigida aqui. E outra redação corrigida aqui. Ó, o meu maior desafio é entender as coisas de primeiro, né? Então, por isso eu falo em voz alta. E a segunda coisa é eu trabalhar a minha escrita. O que eu consigo explicar para você. Tem gente que gosta de fazer aula também. Ainda quero chegar no dia que tiver, por exemplo, terminei todas as unidades e a gente vai fazer a prova final. Então, quando eu chegar na prova final, eu quero fazer uma aulona. Quem sabe eu compartilho aqui no YouTube com vocês. Mas vamos ver se eu consigo ainda fazer isso de coisas que eu entendi. A ideia, gente, não é ser perfeito, porque eu nunca vou ser perfeita, sabe? Até a forma como eu escrevo tem erros, falta coisa. Só que nesse primeiro momento é que eu consiga pegar a base de tudo, entendeu? E além disso, eu também comprei no Kindle alguns livros dos filósofos, que alguns eu podia até conseguir ali também na faculdade, né, gratuito, mas eu gosto às vezes de ler também antes de dormir. E uma terceira coisa, eu tento também sempre correlacionar algumas questões, por exemplo, a questão de Demócrito com a filosofia atual. O que faz sentido, o que não faz sentido, apesar de que a gente não pode ter essa comparação, porque ele pensa de um jeito bem diferente do que é a filosofia, não, a física em si hoje. Mas eu tento fazer essa correlação, sabe? Teve uma redação que eu fiz da relação do Parmênides, né, com o Nietzsche, né? Então, por exemplo, que é outro filósofo lá, nossa, lá atrás, né? Mas eu fiz essa relação, porque eu já conheci o Nietzsche, eu já gostava do Nietzsche, então eu vi algumas coisas que tinham coerência, outras não. Então, cara, acaba que eu tento sempre correlacionar. De novo, essa minha forma de estudar, ela pode também ir mudando ao longo do tempo, porque, como eu disse, eu sempre tô tentando melhorar, né? Mas eu sempre tento também fazer as coisas que estão em cada unidade. Então, tipo assim, a cada final de cada unidade também tem um exercício, além das minhas redações, entendeu? Então eu tento fazer também. Então agora eu vou sair com a Apollo e eu vou voltar para fazer a redação. E nesse, por exemplo, que eu tô aberto aqui, ó, o computador tá aberto aqui. Tem, ó, deixa eu ver o exercício que tem na prática, ó. Leia o texto a seguir e responda as questões. Aí as questões elabora um parágrafo do texto ou reescreva a frase por frase com suas próprias palavras. Identifique os termos-chave do texto. Determine quais são as frases mais importantes dos textos e os argumentos que eles contêm. As frases mais importantes são aquelas que detêm mais tempo por mais esforço interpretativo. Então, tipo assim, isso aqui já é, olha só que interessante, o meu professor, no final da minha aula, pedindo pra fazer uma coisa escrita também, sabe? E eu acho ótimo, assim, sabe? Eu sou jornalista de formação, pra quem não sabe, antes de fazer faculdade de filosofia, e eu fiz jornalismo. Então, pra mim, a escrita é muito importante, eu gosto de escrever. Então, eu sempre tento, dentro dos meus resumos e do meu estudo, escrever, né? Porque eu também sou boa de escrita. Não sei se o meu método é o melhor ou o pior dentro da metodologia da neurociência do aprendizado. Eu tô aqui tentando fazer com que seja melhor pra mim. Se nesse vídeo conseguir você extrair alguma coisa também e conectar aí com o seu dia a dia, ótimo. E também, como eu disse já, isso não deixa que eu não venha a melhorar esse método no futuro ou sempre estar revisando ele. Mas é o que funciona. E espero melhorar também as nossas lives, continuar fazendo live de estudo aqui, melhorar as minhas lives com equipamentos
Eu não vou conseguir responder vocês na live porque eu tô concentrada, mas no final da live eu respondo as perguntas, então participe. Geralmente eu faço de manhã, tô fazendo de manhã porque eu estudo de manhã umas 6, 7 horas da manhã, né, antes de trabalhar. Eu faço à noite também, mas eu não prometo. Mas pelo menos de manhã eu faço, com é certeza, porque quando eu estudo todos os dias, isso me força a sentar, ter o compromisso de sentar e estudar todos os dias. Espero ter te ajudado aí, até mais, tchau, tchau.